Olá, bem-vindos ao curso Tríade Online e nós vamos tratar de Direito Administrativo. Meu nome é André Marinho e eu sempre coloco à disposição dos meus alunos 2 canais de comunicação para dúvidas, esclarecimentos de dúvidas, né? É o Facebook, André Marinho, e também o meu e-mail, andimarinho@hotmail.com. Através desses 2 canais você pode entrar em contato comigo e eu terei o maior prazer em respondê-lo. Procurarei responder o mais rápido possível. Geralmente eu respondo aos finais de semana. Pois bem, nós vamos falar do direito administrativo. Aqui o nosso tema é direito administrativo. O programa, tanto para o TRT quanto o TRT, ele é bem parecido dentro do direito administrativo. É um programa relativamente extenso e que exige uma preparação do candidato especial, ou seja, ele deve conhecer muito bem a legislação acerca do direito administrativo que é cobrada, portanto, no concurso público. Inicialmente, é importante você ter à sua disposição a Constituição, que vai estar disponibilizada aí como material do estudo, né, no site do curso. Também é importante a Lei 8.112, que trata dos servidores públicos no âmbito da administração pública federal. Da mesma forma, a Lei 9784 de 99, que fala também, né, do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. A Lei 8429 de 92, que trata de improbidade administrativa, entre outras leis. Todas estas leis, se você não tem e deseja também pegar de alguma forma, você pode acessar através da internet no site www.planalto.gov.br. É o site da Presidência da República, e esse site você vai ter acesso à legislação, tem toda a legislação lá atualizada, bem fácil mesmo para você consultar. Diante disto, eu estou falando dessa legislação, nós vamos resolver algumas questões voltadas para o concurso do TRE e do TRT, e questões, muitas delas elaboradas pela CESP. Então, vamos analisar as questões que caíram em últimos concursos relativos à CESP e nós vamos colocar elas aqui para o nosso estudo. Pois bem, eu vou ler a questão com vocês e vou responder, vou tratar, vou explicar sobre qual tema esta questão está versando. Questão que é objeto aqui, né, da nossa aula, e vamos procurar esclarecer ela de forma bem clara para você não ter nenhuma dúvida. Vamos lá então à primeira questão. Julgue o item seguinte. O princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da divulgação externa dos atos da administração, não propiciando o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos. Vejam que esta questão trata do princípio da publicidade. Pois bem, o princípio da publicidade, como a gente já sabe, ele está na Constituição, em especial no artigo 37. Vamos lá ao artigo 37 da Constituição, que ele estabelece, portanto, o princípio da publicidade. É importante sempre lembrar que a Constituição dedica todo um capítulo, o capítulo 7º, sobre a administração pública. E o artigo 37 é que inaugura, portanto, todo esse capítulo da administração pública. Ele estabelece lá no artigo 37. A administração pública, direta e indireta, nós vamos analisar esse conceito mais tarde, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Notem que aqui o artigo 37 traz, em seu bojo, os 5 princípios que a administração pública, direta e indireta, deve observar. Esses
são reconhecidos pela doutrina como os chamados princípios expressos. Então, os princípios expressos é o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Cada um tem o seu significado e que é de importância ímpar a sua compreensão para que você possa, necessariamente, estabelecer, né, uma relação, né, de muita clareza com o administrado. Então, a administração pública tem esses princípios, deve nortear a sua atividade sempre em observância a todos esses princípios. E aqui eu já vou começar a explicar cada um deles, uma explicação rápida, e depois eu vou falar do princípio da publicidade especificadamente. O primeiro deles, o princípio da legalidade. Notem bem, o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, fala em legalidade. E o artigo 37, caput, também fala em legalidade. Lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, estabelece: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. O que significa isso? Significa, portanto, que toda pessoa privada, ou seja, toda pessoa natural ou uma sociedade que seja uma pessoa jurídica de direito privado, né, uma sociedade empresária qualquer, toda ela pode fazer qualquer coisa, desde que a lei não vede. Então nós, particulares, podemos fazer tudo desde que a lei não vede. Muito cuidado, porque quando a gente fala em legalidade, a primeira ideia que se tem à cabeça é conformidade com a lei. Mas isso é um conceito muito pobre. O artigo 5º, inciso 2, ele diz, da Constituição: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, nós, particulares, podemos fazer tudo, só não podemos fazer aquilo que a lei vede. Pois bem, esse é o conceito que vale lá. E para a administração pública? Para a administração pública é um pouco diferente. O artigo 37, que eu destaquei aqui, ele fala também no princípio da legalidade, que está grifado aí para vocês. Mas legalidade para a administração pública é a mesma coisa? Ou seja, pode fazer tudo desde que a lei vede? Não. Para a administração pública é diferente. A administração pública só pode agir, só pode realizar, pode praticar atos se a lei autorizar. O administrador, ele só pode agir se a lei autorizar. Vejam, a lei, ou melhor, a Constituição, exige do administrador, quando ele vai realizar qualquer compra, quando ele vai firmar um contrato, exige do administrador que ele proceda à realização de licitação. E apenas a lei dispensa a licitação. Não pode o administrador dispensar a licitação se não tiver previsto na lei. Porque ele só pode agir quando a lei autoriza. Da mesma forma, se o administrador precisa contratar, ele tem como regra realizar concurso público. Então, vejam que a regra é a realização do concurso público. Quer dizer que ele pode contratar sem concurso público? Pode, se for o caso de um ocupante de um cargo em comissão, ou se for a hipótese do artigo 37, inciso 9 da Constituição, que estabelece, né, que a contratação temporária para situações emergenciais. Então eu posso contratar sem concurso público. Mas, enfim, vejam que para ele dispensar a licitação ao contratar sem concurso público, ele necessita ter autorização legislativa. Então não pensem que a legalidade é um conceito vazio,
de agir em conformidade com a lei. Isso seria muito pobre, isso é muito simples. Legalidade tem dupla acepção. Que vale para a sociedade, para nós que estamos agindo, né? Somos pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado. Nós podemos fazer tudo desde que a lei não vede. Já a administração só pode agir quando a lei autoriza. Este daqui é o super princípio que norteia a atividade da administração pública. A administração pública deve obediência a ele sempre. E por quê? Porque, em regra, é a própria administração que elabora a lei. E é lógico que ela tem que dar o exemplo. Além de observar, ela só pode agir quando a própria lei autorizar. Este é o super princípio, e deles decorrem vários princípios. Notem, esse princípio é de importância tão grande, mas tão grande, que quando nós tratarmos de servidores públicos, quando tratarmos de ato administrativo, quando tratarmos de improbidade administrativa, licitação, contrato, em todos nós vamos cair no princípio da legalidade. Pois bem, o próximo princípio, o princípio da impessoalidade. O que significa o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade diz que a administração deve agir de forma impessoal, né? Brilhante, grande coisa. Impessoalidade é chamado também de princípio da finalidade. Ou seja, a administração pública busca sempre atender ao interesse público, ao interesse da coletividade. Quando se fala no princípio da impessoalidade, ou também denominado princípio da finalidade, se busca o atendimento do interesse público. Não é mais nada que se deve atender, é sempre o interesse público. E não pode o administrador desviar-se deste norte, desse sentido que a Constituição coloca, deste trilho, desta linha. Ou seja, a administração, seu objetivo, a sua finalidade é sempre atender o interesse da coletividade. Não é para atender o interesse egoístico, né, do próprio administrador. Por isso que a administração pública não pode se compadecer com compadrio, né? Ou seja, aquela política do toma lá, dá cá. Isso é vedado pela nossa Constituição, porque o que se busca é sempre o atendimento do interesse público. O interesse público não significa atender a coletividade a todo tempo, mas até mesmo eu posso atender determinadas pessoas, determinados indivíduos, e ainda assim ser considerado, portanto, um atendimento do interesse público, como é o caso do fornecimento de medicamentos. Para quem? Para aquela população, né, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. É típica situação em que o princípio da impessoalidade está valendo. Por quê? Porque eu vou fornecer medicamento a quem não precisa. A quem não tem condições de pagar. Perdoe-me. Vou fornecer medicamentos a quem não tem condições de pagar. É isso que a administração deve agir. Ela não precisa identificar se é para o João, se é para o Alfredo ou se é para o Alberto. O critério da administração aqui é saber que tem um indivíduo que não tem condições de pagar por aquele medicamento. Então ela age de forma impessoal para atender o interesse público, para atender aquele que não tem condições de pagar. Mesmo quando ela está atingindo individualmente determinadas pessoas, ela está atendendo o princípio da finalidade. Tá legal, gente? Muito cuidado aí com esse princípio. O terceiro é muito legal, todo mundo critica, todo mundo fala, dizem que falta realmente ao Brasil, mas é um conceito muito importante. Ele estabelece o princípio da moralidade. Moralidade administrativa. Né? A moralidade administrativa, o que significa a moralidade? Os atos administrativos, a condução da administração pública, não basta ser legal, não basta ser
impessoal, atender ao interesse público, os atos praticados pela administração pública também devem ser norteados pela moralidade. Vejam um exemplo que o Supremo Tribunal Federal julgou, né, há um tempo, né, e depois eu já vou falar qual foi esse julgamento, você tenho certeza que vocês conhecem. Imagine a seguinte hipótese. Eu sou prefeito de um determinado município. E nesse município tem um cargo em comissão em que se exige um profissional extremamente qualificado, que tenha cursos voltados na área de engenharia. Então, eu tenho meu irmão, né? E meu irmão é uma pessoa extremamente qualificada. Além dele ter a formação na universidade de engenharia, ele também é pós-graduado, tem mestrado, doutorado, é pós-doutor, considerado um dos maiores especialistas do mundo dentro daquela área. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Nem irmão eu tenho irmã. Então, ele tem todas as qualidades. Tudo que a lei exige para aquele cargo, meu irmão atende. Então eu sou o prefeito e nomeio meu irmão. O ato é legal? No primeiro momento, é claro que é legal. A pessoa atende os requisitos determinados pela lei. O ato é impessoal? É. Eu quero o atendimento do interesse público e ele reúne todas as condições necessárias. Agora eu pergunto, o ato é moral? Foi isso que o Supremo decidiu, entendendo que não. A moralidade não basta a legalidade, não basta o ato ser legal, não basta estar autorizado pela lei, não basta atender o interesse público, o ato tem que parecer legal. Houve um ministro da Suprema Corte Americana que falou: o melhor desinfetante é a luz solar. O que ele queria dizer? Sempre tem que ser transparente. A partir do momento em que o administrador nomeia um parente, por mais que aquele parente tenha todas as qualificações, que ele tenha a melhor das intenções, não parece aos olhos da sociedade, aos cidadãos, de que aquele ato seja um ato legal. Então, com base nisso, o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante 13. Anotem, súmula vinculante 13, que é a que estabelece a vedação ao nepotismo, inclusive de forma cruzada. E o Supremo adotou esta súmula vinculante 13, com base no princípio da moralidade que se encontra aqui no artigo 37 da Constituição. Então tomem muito cuidado quando a gente pensa na moralidade administrativa, de que ela está acompanhado, não basta só que o ato seja legal, não basta que o ato seja impessoal, venha atender o interesse público, mas ele tem que parecer, ele tem que dar a ideia de que é legal. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, disse que o ato administrativo, o administrador, né, ele tem que agir tal como a mulher de César em Roma. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E o administrador também, não basta ser honesto, tem que parecer honesto, sob pena do ato violar a moralidade administrativa. Isso daqui, meus amigos, é casuística pura, ou seja, cada caso é um caso. Eu sempre dou um exemplo muito interessante de dois administradores, um prefeito no município do Rio Grande do Sul e outro em Minas Gerais. Um construiu um estádio de futebol e o outro construiu um aeroporto para disco voador. Você deve estar se perguntando, um aeroporto para disco voador? Isso é absurdo. Pois bem, quais dos dois aqui, né, ou qual dos dois, melhor dizendo, respondeu por um ato que fosse imoral?
foi o que construiu o estádio de futebol. Era um estádio de futebol para uma cidade de 7 mil habitantes com capacidade para 25 mil espectadores. Olha o absurdo. No meio do nada, o estádio. Superfaturado além de imoral, tinham outros erros também no estádio. Já o aeroporto para disco voador, ele trouxe dividendos para aquela cidade, incrementou o turismo, dinamizou a economia da região. Não foi uma ideia translocada. Então vejam vocês como isso é difícil. Eu tenho que analisar caso a caso para saber se há ou não violação à moralidade administrativa. Pois bem, o quarto princípio, que é o objeto na nossa questão, né, é o princípio da publicidade. O que significa o princípio da publicidade? Primeira coisa que vocês têm que entender é que publicidade não significa publicar no jornal. Publicidade não é sair no diário oficial. Publicidade é mais do que isso. Publicidade deve ser entendido como transparência. Ou seja, a administração pública deve ser transparente. Ela deve atuar de forma transparente. Ou seja, permitir o acesso das pessoas às suas atitudes, às suas condutas. Então, toda vez que nós falarmos do princípio da publicidade, você não deve pensar de que é publicar no Diário Oficial. Isso, sem sombra de dúvida, é uma consequência do princípio da publicidade. Às vezes eu nem preciso publicar no Diário Oficial. Hoje, com a internet, poderoso instrumento de informação, nem preciso dizer isso para você, você que está me vendo aí através da internet, sabe disso. Então a internet mesmo, né, pode ser um instrumento para que a administração coloque, abra, portanto, as suas contas, abra, portanto, os seus atos, as suas atitudes. Então a publicidade ela tem um sentido de transparência. Mas cuidado, a publicidade ela pode ser mitigada em algumas situações. Primeiro, quando o interesse nacional assim o exigir. Determinadas situações relativas, portanto, a questões de segurança nacional, sem sombra de dúvida, é possível uma mitigação ao princípio da publicidade. Ou seja, eu afasto a publicidade. Né? Ou seja, eu vou ter o sigilo. A outra situação é para resguardar situações que possam ser vexatórias à intimidade de determinadas pessoas. Então, vejam que em algumas situações a publicidade ela vai ou não ser aplicada. O Supremo Tribunal Federal tem um caso para decidir, deve ser decidido, pelo menos a intenção já foi manifestada, é no segundo semestre de 2012. Nesse caso, é um recurso, né, de uma ação que iniciou lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. O prefeito do município de São Paulo determinou que fossem publicados a remuneração de todos os servidores municipais, inclusive o dele, de todos, quanto que cada um ganhava, o bruto só, não o líquido, só o bruto. E o Supremo Tribunal Federal, inicialmente, através de uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu como que este ato é legal e não feria intimidade. Mas o Supremo ainda vai julgar esse caso. Então vejam que também é um tema muito bonito, muito interessante, que a gente tem aqui para abordar, e vamos falar muito também do princípio da publicidade. Então cuidado, publicidade não é publicação no Diário Oficial. É mais importante, ele quer uma ideia de transparência, porque sempre quando a administração é transparente, facilita, permite um controle maior e efetivo da administração pública. Por último, o princípio da eficiência. O princípio da eficiência, ele foi incluído, isso virou moda, tá, gente? Virou moda em concurso. Ele foi incluído pela emenda constitucional número 19 de 1998. A redação originária pela Constituição de 88, ela era da seguinte forma, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, a administração pública, né,
direto e indireto, qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e publicidade. E também é o seguinte, não tinha eficiência. A eficiência foi incluída pela emenda constitucional número 19 de 1998. Vocês estão vendo aí no quadro para vocês. E isso virou moda. Em alguns concursos se perguntou isso. Olha, a eficiência era um princípio previsto originariamente na Constituição de 88? Não. Foi incluído pela emenda constitucional número 19 de 1998. Então você não pode esquecer de como funciona o princípio da eficiência aqui. Ele iniciou em 1998. É um problema nosso que a gente acha que resolve tudo pela lei. Então incluiu, portanto, o princípio da eficiência e a administração se tornou uma beleza. É óbvio que não. O princípio da eficiência não é aquela eficiência que a gente tem no setor privado. Não é gastar o mínimo, né? Economizar o máximo. Não é isso. Eficiência para a administração pública significa você produzir, você fazer com que os recursos públicos cheguem a quem efetivamente necessite. Fazer com que os recursos públicos, a máquina pública, efetivamente produza os resultados por ela esperados. Não diz respeito a dar superávit ou não. Alguns dos serviços públicos são altamente deficitários. Tem determinados serviços públicos, por exemplo, como o pagamento de assistência social, aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Esses serviços que são extremamente deficitários, eles devem ser eficientes. Eficiência em que sentido? Fazer chegar, fazer com que as pessoas que estejam abaixo de uma linha, dentro de uma linha de pobreza extrema, tenham acesso a esses benefícios. Então, é uma otimização de recursos, fazer com que esses recursos cheguem a quem efetivamente deles necessita. Então, o princípio da eficiência, administração eficiente, não é uma administração que deva sempre economizar. Não, não é isso. A administração pública eficiente, ela também tem que economizar, mas ela precisa, inegavelmente, fazer com que os recursos cheguem a quem necessita. Pois bem, a questão, portanto, que nós temos que responder, ela é muito interessante. Está lá, julgue o item seguinte. O princípio da publicidade, nós já sabemos que se verifica sob o aspecto da divulgação externa dos atos da administração, não propiciando o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos. Quer dizer que eu não posso conhecer nada dos agentes públicos. Tudo a eles é vedado? É óbvio que não. É claro que eu tenho que saber a conduta interna, eu tenho que ter acesso. Eu falei aqui, a administração, ela deve ser sempre pública, ela deve ser transparente. Se tem, inclusive, o ministro da Suprema Corte americana que fala, nada como a luz solar. O melhor desinfetante é a luz solar. O que ele quer dizer? Sempre que as coisas estão às claras, à mostra, eu consigo identificar onde se tem problemas. Então, meus amigos, não se esqueça, o princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da divulgação externa. Isso daqui é a publicação no Diário Oficial dos atos da administração. E claro que deve propiciar o conhecimento da conduta interna dos agentes. É claro que eles têm que ter acesso a a esse material. Então é fundamental a compreensão desse tema. Nesse bloco, a gente fica por aqui. No próximo, vamos tratar de mais questões sobre a administração pública.